Boa noite, eu me chamo Sara e ela é Gisabel e nós fizemos o primeiro estágio de educação infantil em dupla. A nossa área de concentração foi em literatura infantil e contos de fada, que é o projeto da escola. Como tema do projeto, nós utilizamos a identidade. A nossa justificativa para escolher esse tema é que na escola onde a gente foi fazer o estágio, eles têm um projeto anual. E o desse ano era trabalhar literatura com conto de fada. E a gente escolheu o conto da Branca de Neve e vamos trabalhar Espelho, Espelho Meu com um projeto da identidade. A gente escolheu esse tema também porque ele foi bem interessante, porque mesmo que seja por um curto período de tempo, a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais eles e ver também eles conhecer melhor os próprios colegas, né, dentro da turma. Os objetivos que nós escolhemos para trabalhar a identidade foram identificar suas características, reconhecer a si mesmo como indivíduo, conhecer mais sobre suas famílias e colegas e desenvolver o gosto pela leitura através da contação de histórias. Como foi dito, era o projeto da escola, então as professoras trabalham o ano todo com projetos em cima do projeto anual da escola de contos de fada, e nós escolhemos atividades lúdicas e divertidas que as crianças gostassem para concluir os nossos objetivos. Como falamos no slide anterior, a gente deu continuidade no projeto da escola e dentro do projeto da escola a gente escolheu um tema para nós trabalhar. E a partir da escolha desse tema, a gente foi pesquisar bastante, a gente viu a importância da literatura e de trabalhar os contos com esse projeto. A gente vê que as crianças se interessam bastante, porque é uma forma mais divertida de trabalhar. Eles conseguem expressar melhor os seus sentimentos e dentro desse trabalho a gente escolheu trabalhar a identidade e foi uma coisa bem legal de se fazer e bem mais divertida, trabalhando com os contos. Com a contação de histórias, nós também estimulamos a imaginação das crianças e a criatividade. A gente pesquisou muito sobre o tema e sobre a idade que nós iríamos aplicar o estágio, e daí a gente viu que nessa idade as crianças passam a se reconhecer como um indivíduo próprio, a ter suas próprias vontades, seus próprios desejos, a controlar suas ações e tal. Então é a fase do desafio que eles falam, né? E isso é muito bom trabalhar na identidade também, porque daí é quando eles começam a se reconhecer. E aí nisso a gente vai trabalhando o nome, a família, o nome da família, eles quando eram pequenos, eles se reconhecem mesmo e sabem que eles são uma pessoa que tem vontades, desejos, sentimentos e etc. O estágio foi realizado na Escola de Educação Infantil A Casa da Criança, aqui em São Jerônimo. A gente ficou com uma turma de maternal 1, com idade de 2 a 3 anos, com uma turma de 16 alunos. Como as crianças são novas, né, de 2 a 3 anos, nós escolhemos trabalhar com músicas, danças, pinturas, colagens, histórias, coisas que fossem atrair eles, né, brincadeiras, e daí para eles se interessarem e não ficar muito entediante. A escola que a gente fez o estágio, a Casa da Criança, funciona das 7 às 7, das 7 da manhã às 7 da noite, e conta com turmas desde o B1, que é a partir dos 4 meses, até o pré. As crianças saem daqui direto para o primeiro ano. E ainda conta com uma turma de extras que faz o turno oposto da escola. A escola conta com mais de 100 alunos e é bem grande e espaçosa, tem várias salas de aula, tem um saguão coberto para fazer atividades, se quiser, educação física, tem brinquedos, cama elástica, piscina de bolinha, tem um refeitório para lanches e almoço e tem pracinhas para que a gente pudesse usar no nosso estágio, foi tudo disponibilizado para nós. Nosso plano de aula foi dividido entre os 5 dias que a gente fez o estágio, as 5 manhãs, né, no caso. No primeiro dia a gente trabalhou a história da Branca de Neve, para dar apresentar para eles o nosso projeto. Aí a gente contou a história e logo após a gente fez um debate com eles, onde a gente fez algumas perguntas da história e tal, eles se interessaram bastante. E depois a gente foi dançar a música Você Vai Gostar de Mim, que foi uma parte também que eles gostaram bastante. A música em questão daí fala sobre as diferenças, que tem gente que tem cabelo cacheado, cabelo liso, que é alto, que é baixo, que é gordinho, que é magrinho, que é pequeno, que é grande. E aí a gente entrou um pouco no tema da identidade. No segundo dia foi um reconhecimento de suas características e a pintura de um desenho.
gente pegou um espelho para eles se olharem, para ver as características deles, e logo após a gente deu um desenho de um rosto, onde eles puderam pintar conforme eles tinham se visto, pintar para dar continuidade daí no outro dia do nosso plano de aula. No terceiro dia, no primeiro dia a gente pediu para eles trazer também umas fotos de quando eles eram bebês, e aí a gente usou elas nesse terceiro dia, que daí a gente botou elas, botou num espaço assim, eles sentaram em volta, e a gente pegava uma por uma e mostrava para os colegas, e falava de quem era, assim, eles pegavam e mostravam para os colegas, assim, foi bem, bem legal. E também teve a montagem do quebra-cabeça, que foi o desenho que eles pintaram no dia anterior, que era um rosto, daí a gente recortou o olho, a boca, o nariz, e no outro dia, nesse dia daí, eles colaram numa folha e montaram o rostinho deles. Foi bem interessante ver a função das fotos, porque nem todos reconheceram quando eram bebês, né? Daí, às vezes, a gente tinha que ajudar e a gente questionava o grupo todo, assim, quem vocês acham que é e tal, daí eles iam conversando. A montagem do rosto também foi bem interessante, cada um montou de uma forma, né? A gente deixou livre para eles montarem. E daí teve um olho mais pra cá, um olho mais pra lá, uma orelha pra fora, uma orelha pra dentro, mas foi bem divertido. A gente tentou ali arrumar no final pra deixar, tipo, olho, nariz e boca, mas alguns ficaram mais tortinhos mesmo. No quarto dia, a gente pegou um papel pardo e desenhou um boneco e uma boneca utilizando os próprios alunos. E daí, depois que a gente desenhou eles, a gente colou eles numa parede, e aí a gente trabalhou as partes do corpo com isso, mostrando pra eles no desenho que a gente tinha feito com eles. E logo depois teve a dança também, de outra música, que foi, acho que foi a Cabeça, ombro, joelho e pé. Que daí a gente trabalhou, nesse dia a gente tirou pra trabalhar as partes do corpo deles. E aí os bonecos a gente desenhou, eles deitaram no papel pardo, assim, a gente passou o lápis em volta. E aí um ficou de costas e o outro ficou de frente, pra gente pudesse trabalhar a parte da frente do corpo e a parte das costas. E aí foi questionado pra eles tinha apontava, perguntava o nome, perguntava se eles sabiam o que era, ou falava assim, aponta pra nós a cabeça, daí eles tinham que apontar no desenho. E no quinto dia, que foi na sexta-feira, a escola tem essa sexta-feira como um dia livre. Então eles podem trazer um brinquedo de casa para brincar e dividir com os colegas. Então nesse dia a atividade ela é mais reduzida para deixar mais livre para eles mesmo fazer essa troca. Nesse dia a gente confeccionou uma carteira de identidade com eles, que daí a gente colocou o nomezinho deles e eles pintaram o dedinho deles na carteira de identidade. Nós tiramos fotos também pra botar na carteira de identidade. E daí foi a fotinho deles, o dedinho carimbado, que eles carimbaram com tinta. E as informações ali atrás. Ficou bem bonitinho. Nessa escola que a gente fez o estágio, a gente foi muito bem recebido, fomos bem acolhidas mesmo. A escola é bem aberta, assim, para disponibilizar pra gente. Eles nos deram, assim, carta branca pra gente fazer o nosso estágio, claro, dentro do projeto ali. E a professora também, como a gente deu continuidade, a professora titular nos ajudou muito, até porque a gente deu continuidade do projeto da escola, então ela já estava trabalhando isso, já tinha mais experiência, né? Ela nos ajudou bastante. Quanto ali no estágio, a gente falou que a gente pediu umas fotos, umas coisas, e a gente viu assim que os pais são bem ativos também lá dentro, porque a gente solicitou e todos trouxeram, a gente não teve assim que trocar atividade, nada, porque eles todos mandaram a fotinho, deu para dar continuidade certinho. A professora também nos comentou que tudo que é solicitado eles ajudam, eles gostam. Uma das nossas dificuldades foi quanto à agitação das crianças. Eles se dispersavam muito facilmente das atividades, então as atividades tinham que ser bem dinâmicas para manter eles ali, a atenção deles, senão a gente perdia, depois que perdia de um, ia só piorando. Também a gente teve um problema com algumas agressões, porque alguns alunos não sabiam lidar muito bem com os sentimentos deles. Então, tipo assim, quando tinha alguma briga por brinquedo ou algo do tipo, alguns agiam com violência, davam um tapa. A gente até tem um caso em específico que foi muito orientado pela professora quanto a nós, que
que era um caso de mordidas. Que tinha um aluno em específico que mordia bastante, não sabia controlar muito bem os sentimentos dele e o modo dele agir era mordendo. Então a gente tinha que ficar mais atenta. A gente se revezava, né? Tipo, pra fazer as atividades, pra ficar Atenta a ele, mesmo no meio das atividades e tudo, por causa que a professora relatou que era constante as mordidas e era meio assim do nada, né? Acontecia quando a gente menos esperava. Mas o estágio foi muito bom, a gente aproveitou muito bem a experiência, a turma foi muito acolhida com nós, as crianças eram muito boas e eles adoraram. As atividades favoritas deles foram a do corpo, a de que eles deitaram lá para ser desenhados, e a da identidade. Eles amaram ver a identidade pronta com a fotinho deles, com o dedinho deles, foi a parte favorita deles, com certeza. Agora a gente vai mostrar algumas fotos desse período, alguns registros, né? Como pode ver ali, as primeiras fotos são as fotos da história, que a gente utilizou os personagens de palitinho. Também foi bem legal porque eles puderam pegar, né? A gente pôde mostrar. E do lado tá as fotos do vídeo, deles olhando o clipe e dançando. Nessa segunda sequência de fotos, nós temos fotos do dia do espelho, que eles se olharam no espelho, que foi uma experiência bem divertida para eles também. E temos fotos do segundo e do terceiro dia, que foi quando eles pintaram os rostinhos. No terceiro eles montaram e a gente montou um cartaz, que ficou um amor com os rostinhos que eles tinham feito. Nessas primeiras fotos agora a gente estava mostrando as fotinhas de quando eles eram bebês, né, que eles estavam sentadinhos em círculo, que eles viu a deles e dos colegas. E do lado a gente já está desenhando o corpo humano. E mais ali no ladinho já dá pra ver que a gente tá pedindo pra eles apontarem o que é e mostrando pra eles quais as partes do corpo humano. Essas fotos agora são do nosso último dia. Tem uma imagem ali de uma menininha, que foi o jeito que ele tirou a foto, a gente botou eles na parede lisa, assim, pra tirar a fotinho. Tem um carimbando o dedinho, que foi uma parte bem divertida que eles gostaram também. E tem as identidades prontas, com o rostinho deles, a informação e o dedinho, que ficou muito bonitinho. Agora, para finalizar a nossa apresentação, a gente escolheu essa mensagem. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou construção. Quem ensina, aprende a ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Do Paulo Freire. E é isso que essa mensagem diz, né? Que a gente mesmo ensinando, tentando ensinar, a gente acaba aprendendo muito com eles. A gente aprendeu muito com eles agora durante esse tempo de estágio. Muito mais a gente aprendeu com eles do que eles aprenderam com a gente, com certeza.